Há pouco fiquei sem espaço no telemóvel e por isso a gravação foi interrompida, mas eu estava a dizer que a promessa que lemos em Filipenses 4, 6 e 7 é que se nós levarmos a Deus as nossas petições, Deus promete a sua paz que excede todo entendimento. E claro que nós podemos dizer a Deus, Deus, tu sabes o que é que eu estou a passar, tu sabes a dificuldade extrema pela qual eu estou a passar, a minha saúde, ou a saúde do meu familiar, tu sabes todas as coisas, Senhor. Faz conforme te prover. E podemos ter a certeza que isso dá-nos paz. Dá-nos paz e dá-nos uma paz que o mundo não pode entender. É uma paz que excede todo o entendimento. Porque podemos ter paz no meio das dificuldades, como diz o cântico, pois sei que o hino tem paz, pois sei que no meio das perturbações sempre em paz posso estar. Isto é uma paz que excede todo o entendimento. Alguém ter paz mesmo no meio de uma situação muito, muito complicada. E conta-se que o autor da música Tenho Paz escreveu aquela música depois de toda a sua família, ou praticamente toda a sua família, morrer num navio que foi torpedeado por submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, é possível ter paz. É uma paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz humana, não é uma paz... é uma paz divina. Uma paz divina. E só mesmo se nós compreendermos, e de preferência compreender antes de passarmos pelas situações difíceis, se nós podemos compreender antes, para que quando passarmos por elas, estarmos sermos capazes de suportar a situação difícil pela qual passamos. Como costumo dizer, as dificuldades da vida são uma onda à qual nós não podemos escapar. Ela vai passar por cima de nós. Agora, há várias posturas que nós podemos ter. Podemos ter uma postura de ignorar por completo que a onda vem. A onda não vem. Nem vou fazer nada. Há a possibilidade de desesperar perante a onda que vem. Mas também podemos saber a onda vem. Eu tenho de estar firmado. Eu tenho de estar preparado para o impacto. Se eu não estiver preparado para o impacto, eu posso deixar-me ir abaixo. Agora, se nós estamos firmados na palavra de Deus, firmados nas promessas de Deus, que neste caso, das petições que nós podemos levar a Deus, das dificuldades pelas quais nós estamos a passar, a promessa que nós temos é graça e paz. E curiosamente, graça e paz é exatamente a saudação que o apóstolo Paulo utiliza em todas as suas epístolas. Graça e paz, graça e paz, graça e paz em todas elas, desde Romanos até Filemon, nós lemos Paulo sempre a iniciar as suas epístolas com graça e paz. Portanto, é isto que tal como é isto que Deus promete, é também aquilo que Paulo diz nas suas epístolas, graça e paz. O apóstolo dos gentios é isto que diz. É aquilo que nós podemos esperar, no fundo. Mas atenção, que Paulo também, em algumas epístolas, nomeadamente as duas epístolas a Timóteo e a epístola a Tito, ele diz graça, misericórdia e paz. Da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu gostava de meditar desta forma, de tirar esta lição. Deus promete graça e paz. O apóstolo Paulo escreve sempre graça e paz. Mas às vezes também escreve misericórdia. E da mesma forma, Deus às vezes também mostra a sua misericórdia. Apieda-se de nós. Aquela expressão que nós lemos em Filipenses 2, 26, sobre Epafrodito, em que lemos, e de facto esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aquela expressão apiedou é a mesma que Paulo usa nas epístolas de Timóteo e a Tito, de misericórdia. Ou seja, Deus foi misericordioso para com Epafrodito. E Deus também, no meio da nossa dificuldade, pode ser misericordioso e, de acordo com a sua soberana vontade, pode permitir que nós escapemos à situação difícil pela qual nós estamos a passar. Pode permitir que nós sejamos curados. Pode permitir que nós sejamos libertos daquela situação difícil pela qual estamos a passar. Mas nem sempre isso acontece. Não temos garantia de que isso acontece. Mas temos garantia de que se confiarmos em Deus, confiarmos na sua graça e na sua paz,
poderemos sair daquela situação difícil pela qual nós estamos a passar de uma forma que dá muito mais glória a Deus, podemos honrar a Deus de uma forma totalmente diferente da forma se fossem as coisas como nós desejaríamos. Eu costumo dizer que a palavra de Deus diz-nos: nós não sabemos pedir como convém. E que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. Essa é a forma como nós devemos encarar a oração. Nós não sabemos pedir como convém. Devemos fazer conhecidas as nossas petições, sabendo que nós não sabemos pedir como convém. Porque se vamos pedir as coisas erradas, vamos pedir aquilo que nós desejamos e que poderá não ser necessariamente aquilo que é melhor para nós. O exemplo de Ezequias é um exemplo óbvio disso. De alguém que pediu algo e aquilo que pediu não era, de facto, o melhor para ele. Portanto, fiquemos com esta lição de que Deus promete a sua graça, a sua paz. Deus não promete necessariamente livrar-nos da forma que nós esperamos. E sobre isso há um exemplo extraordinário na palavra de Deus, noutra dispensação, noutro tempo, quando Deus agia de uma maneira totalmente diferente. A dos amigos de Daniel. Os amigos de Daniel, quando confrontados com uma situação onde tinham de, basicamente, renegar a sua fé e adorar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado fazer, eles disseram: Deus é poderoso para nos livrar. Mas mesmo que não livre, fica sabendo, ó rei, nós não vamos adorar a tua estátua. Da mesma forma, nós podemos dizer: Deus é poderoso para me livrar. Deus é poderoso para me curar desta situação difícil. Mas mesmo que não o faça, mesmo que não faça aquilo que eu espero, que eu gostaria que ele fizesse, eu vou continuar a confiar nele. Eu não vou ceder, eu não vou negar o meu Deus. Eu também gosto de pensar no exemplo de Daniel. No exemplo de Daniel, eu gostaria de pensar que os crentes do primeiro século, principalmente do primeiro século, que nós ouvimos dizer que passaram por uma situação parecida com a Daniel, no que diz respeito aos leões, eu gosto de pensar no seguinte, que aqueles crentes que conheciam verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus, conheciam verdadeiramente como é que Deus agia, como é que Deus trabalhava, o que é que Deus anda a fazer e o que é que pretende de nós. Eu gosto de pensar que eles pensariam o seguinte: eu gostaria de, na posição deles, não gostaria de estar na posição deles, obviamente, mas se estivesse na posição deles, eu gostaria de ter esta atitude de: Deus é poderoso para me livrar. Deus pode livrar-me da boca do leão, tal como livrou Daniel. Mas ainda que não me livre, eu não vou negar o meu Deus. Eu vou continuar a confiar em Deus. Mesmo enquanto os leões despedaçam o meu corpo, eu vou continuar a confiar em Deus. Eu vou glorificar a Deus mesmo na minha morte, mesmo na minha doença, mesmo na minha dificuldade. Isto é extraordinário. Claro que se calhar poderia haver alguns mais pentecostais que poderiam pensar: não, Deus vai enviar um anjo e vai fechar a boca do leão, tal como fez com Daniel. Se alguém pensou dessa forma, foi tragicamente decepcionado. Ficou decepcionado, desiludido com o desfecho. Portanto, nós temos de perceber, é importantíssimo, nós percebemos o que é que Deus anda a fazer. O que é que Deus faz, o que é que Deus promete, o que é que Deus pretende, de que forma é que Deus pretende que nós reajamos às situações. A nossa atitude para com Deus, para com aquilo que Ele faz na nossa vida. Porque se não o fizermos, vamos andar de desilusão em desilusão, pensando que Deus vai fazer aquilo que não promete fazer. Em conclusão, Trófimo, um homem de Deus, alguém que se colocou os seus interesses em segundo lugar. Um homem cujo nome significa nutritivo, aquele que nutre. De facto, ele era alguém que cuidava dos outros. Mas para cuidar dos outros precisava de estar bem espiritualmente. Ou seja, precisava de estar nutrido para poder nutrir os outros. E alguém que, espero eu, tenha aprendido a lição antes de passar pela dificuldade, mas se não aprendeu, quando passou pela doença e quando foi necessário Paulo deixá-lo, dizer: olha,
não consigo fazer nada contigo, vou ter de seguir viagem, ele teve de perceber, se não percebeu antes, teve de perceber da maneira mais difícil, a obra de Deus é que é importante. O meu bem-estar é secundário. Deus cura às vezes permite que se calhar Trófimo morreu da sua doença. Às vezes Deus se apieda, como eu dei para Afrodito, outras vezes não. E quem somos nós para julgar a Deus? Quem somos nós para dizer, Deus, tu erraste na maneira como agiste para comigo ou agiste para com o meu familiar? E que Deus nos ajude a ter esta fé determinada, como a dos amigos de Daniel, como a de Daniel, que perante a dificuldade não cedeu e naquele caso o Senhor se apiedou deles, o Senhor os livrou. Que o Senhor nos abençoe e estamos firmados nas promessas, de facto, nas promessas que temos mesmo na palavra de Deus. E que o Senhor nos abençoe e um bom domingo.